Bom, pessoal, nesse outro vídeo a gente vai aprender sobre uma propriedade física que é a do tecido. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou importar uma imagem como um plano, né? Fui lá em abrir, import image as plane, importar imagem como plano, e eu selecionei uma imagem qualquer. Também funciona se vocês forem na aba Add, adicionar e adicionar um plano, tá bom? Também funciona. Mas eu vou pegar uma imagem PNG que eu já tinha aqui, que inclusive eu usei em uma das animações que eu fiz, né? Então vou aumentar aqui a escala dela e nós vamos entrar no modo de edição. Na aba Add, a gente vai clicar em Subdivide. E embaixo aparece essa setinha que a gente clica e aparece essa caixa. Então a gente vai aumentar o número de subdivisões. Ela cria como se fosse uma malha e que esses quadradinhos aqui vão se movimentar, vão criar um movimento de tecido. Daí eu vou clicar só nessa linha de cima, da barra de cima, e nós vamos clicar nessa barra que se chama Weight Band, pintura de peso, sei lá, bem literal, né? Então eu diminuí um pouquinho o tamanho do pincel, tá? E eu vou passar o pincel só na parte de cima, naquelas subdivisões de cima, porque é essa região que eu quero que fique presa para que o meu tecido tenha um caimento. Agora eu vim na aba dos materiais, são as propriedades do objeto e ali tem os grupos. Se não tiver um grupo, a gente clica no mais para criar um novo grupo, mas provavelmente vai ter e a gente renomeia. Eu coloquei ali tecido, tá bom? E agora a gente vai lá nas propriedades físicas, tá? E a gente vai clicar em cloth, né? Roupa, vestir. E daí tem todas essas propriedades aqui, só que a gente vai lá em shape e em pin group a gente vai selecionar o nosso tecido que a gente colocou lá no vertex group, tá bom? Simples assim. Eu vou mudar um pouquinho a perspectiva aqui para a gente poder ver o caimento do tecido. Depois a gente pode alterar, né, o direcionamento do meu plano, na verdade do tecido, para a gente conseguir enxergar direitinho. Então só mudei a posição da minha câmera para a gente ver melhor. E vamos dar o play de novo. Então, ele tá com um caimento bem plano, né? Assim, com pouco caimento de tecido, assim, quase como se fosse um papel mesmo, que ele não tem um caimento mais fluido, né? Ele tá caindo mais retinho mesmo. Então eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou lá no Weight Band. Nesse espaço onde está escrito Draw, eu clico na bolinha e tem uma opção que se chama Subtract. Então eu vou apagar aquela parte que eu tinha pintado naquela barra toda, né? Que são as regiões que vão segurar o meu objeto. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o gráfico que dá para ver onde está marcado para ficar preso e onde está marcado para ficar solto. Então eu soltei as laterais, não sei se vocês repararam, mas daqui a pouquinho eu mostro esse gráfico que fica bem mais claro. E agora o caimento, ele tem um pouco mais de movimento, porque eu soltei os cantos
desse tecido, que parece um tecido bem grosso e pesado, né? Quase que um caimento de um tapete, assim, grosso. Então tá aqui o caimento, né? Reparem que tá preso nessa parte de cima. Bom, agora eu vou de novo lá no weight band, né? E ainda em subtração, eu vou subtrair um pouco mais do espaço da região onde ele ficava preso. Eu vou deixar só a parte do centro presa para ver como fica esse caimento. Vamos ver. Opa, ele ainda ficou preso. Vamos ver o que houve. Bom, eu vou fazer de novo o procedimento de apagar aquela região. O mesmo procedimento para ver se agora funciona. E ó, ele ficou preso mais ao centro, né? E ele emborca um pouquinho, ele dobra um pouquinho, mas ele ainda é denso, né? Ele ainda é um tecido grosso. Bom, o que eu vou fazer aqui é ir lá em Paint Weight de novo e eu vou subtrair tudo, né? Vou apagar tudo o que a gente tinha marcado, tanto no centro quanto nos demais. E eu vou adicionar agora apenas no canto, só no cantinho dele, que é para ele ficar preso só no canto e ver como fica esse caimento. Tá, vamos dar o play. Aí, agora só o cantinho dele fica preso. E ele tem um caimento um pouco mais interessante, ó. Mas ainda se parece com um material denso, né? Pesado e grosso. Observem naquelas bolinhas dos modos de visualização, tem uma listinha. Se a gente coloca no wireframe, vai acionar também uma listinha e aparece quase como se fosse um grau de temperatura. Onde está vermelho é onde está preso. Vocês estão vendo? Então, se vocês quiserem visualizar, isso é algo que eu não tinha mostrado antes, lá no Weight Band, né? Vocês conseguem visualizar direitinho onde vocês demarcaram para ficar preso e onde não ficou demarcado. Uma outra coisa que a gente pode fazer é aplicar um modificador, que é o Subdivision Surface. Ele pode ajudar a trazer um caimento melhor. Vou voltar para o meu outro modo de visualização do objeto. E ele já tem um caimento diferenciado, né? Depois que eu apliquei esse modificador. E vou voltar lá para a física dos objetos e eu vou começar a brincar com esses parâmetros que tem aqui do lado, ó. Vou aumentar aqui o peso, por exemplo, né, para ver o que acontece. Ó, se eu aumento o peso, ele começa a balançar bastante, como se fosse um tecido muito pesado e como se tivesse uma cordinha ali segurando, né, que fosse elástica, de tão pesado que ele é. E aí é legal a gente brincando com esses parâmetros para ver como que ele se modifica, né? Um tecido muito leve, por exemplo, um tecido muito pesado.
para a gente ver como ele reage e como a gente quer que isso se apresente. Então, eu acelerei um bocado aqui, mas isso é para vocês verem que eu fiquei alterando os parâmetros para experimentar sobre como ficava. E é isso aí.